Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo e a esse canal também. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo um pouco diferente, hoje eu vou trazer aqui uma recomendação de leitura e a minha recomendação de leitura hoje vai ser exatamente sobre esse livro aqui, ó. Criando um Segundo Cérebro, né? Esse livro aqui eu li ele há pouco tempo, tá? É desse autor Tiago Forte, né? E é um livro que realmente me fez pensar em como a gente recebe informação, como a gente usa a informação, né? E eu queria falar um pouco desse livro aqui e também indicar, né, a leitura desse livro para quem tiver interesse. Bom, então, primeiramente, sobre o que é esse livro, né? Esse livro aqui é justamente como você criar um segundo cérebro, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? Então, a gente tem acesso à informação através da internet, através de redes sociais, né? Através de leituras em jornais. Então, realmente, a quantidade de informação hoje que a gente tem acesso é excessiva, né? Então, a questão é, a gente não consegue armazenar, vamos dizer assim, tudo que a gente lê, né, ou tudo que a gente aprende no nosso cérebro biológico, né? Então, esse livro aqui, ele vem com essa ideia de você ter um segundo cérebro para você justamente ter, né, essa memória auxiliar para você poder fazer consultas quando for necessário, tá? E um ponto aqui, né, é que como você faz, né, como você cria esse segundo cérebro? Então, basicamente, ele tem o que ele chama de code, né, que é uma metodologia justamente de você organizar essa informação, né? Então, o que é o code? O C, ele vem de coletar, o vem de organizar essa informação que você coleta, né? O D vem de destilar e o E vem de expressar, né? Então essa é a sigla para essa metodologia Code que o Tiago Forte ele ensina aqui nesse livro, tá? Bom, então o que assim, de forma resumida, né? Porque como eu disse no início, vale a pena vocês darem uma lida nesse livro aqui, quem tiver interesse, tá? De entender um pouco mais sobre essa metodologia, né? Então, o que significa cada etapa dessa? A primeira etapa é o C, né? De coletar. Então, quando você está lendo alguma informação ou quando você, por exemplo, está navegando na internet, você se depara ali com uma matéria que você acha interessante, né? Só que de repente naquele momento você não tem tempo para ler ou naquele momento aquela matéria, né? Aquele assunto que você encontrou ali navegando, ele não vai fazer, ele não é parte de, por exemplo, de algum projeto ou de alguma atividade que você esteja fazendo. Então, o que você faz com isso? Né? Então, você coleta, você armazena isso. Tá? E aí, essa etapa de coletar, ele sugere alguns aplicativos, né? E algumas metodologias que você pode usar para justamente você conseguir coletar isso de forma mais rápida. Né? Então, você pode usar, por exemplo, o Evernote, que é um aplicativo que você... É como se fosse um banco de dados, tá? Que você armazena post, você armazena matérias de blog, né? Você armazena imagens, então você consegue armazenar isso de forma um pouco mais uma forma um pouco mais fácil, né? Tem outros aplicativos, como por exemplo o próprio Obsidian também, que permite você fazer isso, você capturar, né? Capturar informação para que em algum momento futuro você vá utilizar ela em algum dos seus projetos ou alguma outra atividade que você venha fazer, né? Então essa é a primeira etapa, você realmente coletar, você armazenar a informação, né, para algum banco de dados ou alguma base de dados que você vai usar aí como um cérebro auxiliar, né, o seu segundo cérebro, tá?
Agora vem a segunda etapa. A segunda etapa é organizar. Então não basta só você coletar, né? Você está pegando, está salvando isso em alguma, né, em alguma ferramenta, algum banco de dados, mas isso que você está armazenando, de alguma forma você precisa organizar, né? E eu vou ser bem sincero para vocês que organizar realmente é uma tarefa bem complexa, né? Então você, por exemplo, eu vou organizar isso por assunto. E aí, de repente, tem uma matéria ou um artigo que você está lendo que ele faz parte de dois assuntos, ele engloba dois assuntos. E aí, como é que você organiza? Né? Então, a própria etapa de organização, algumas metodologias que são utilizadas para a organização, né, elas não funcionam justamente por conta dessa ambiguidade que existe em alguns conteúdos, algumas matérias, né, que você está lendo. Tá? E aí nessa etapa o que ele faz? Né? Ele divide a própria etapa de organizar, também por si só já é uma outra metodologia. Né? E aí ele usa uma metodologia chamada PARA, né? Que é como você vai organizar o conteúdo que você está lendo. Tá? Que é como você vai organizar, por exemplo, os posts de blog que você encontrou, né, as matérias que você encontrou que você achou interessante, tá? E aí, o que é o PARA? Né? O PARA como eu falei, é uma metodologia dentro do próprio code, né, que serve para você organizar. Então, o PARA, ele vem de Projects, né? O P vem de Projects, o A vem de Área, tá? O R vem de Resource e o A vem de Arquivo, né? Então, é justamente você criar essas pastas no seu diretório de trabalho, né? Ou sei lá, no seu Drive, ou onde você estiver organizando esse conteúdo que você está salvando, né? Então, o P, que é de Projects, ele vai englobar todas as atividades ou os projetos que você esteja trabalhando nesse momento, tá? Então, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo ele, e aí eu encontrei um artigo que ele justamente, né, ele tem algum conhecimento que vai contribuir para esse projeto que eu estou desenvolvendo. Então, onde você vai salvar essa informação, esse post, essa página que você encontrou, tá? Você vai salvar justamente dentro do projeto que vai estar dentro da pasta de projects, né? Então, todos os projetos que você estiver trabalhando, eles ficam armazenados dentro da pasta projects, tá? Dentro de subpastas nessa pasta project, né? Porque ele fala que você tem que trabalhar com arquivos acionáveis, né? Então, quanto mais relevante naquele momento for aquela informação que você leu ou que você quer armazenar, né, ela tem que estar mais próxima, ela tem que estar mais fácil para você conseguir acessar aquela informação. Tá, e aí vem a segunda pasta, que é área. Né? Então, a segunda pasta, essa pasta de área, é uma pasta onde você vai criar áreas da sua vida. Então, eu tenho, por exemplo, hobbies, né? Eu tenho, por exemplo, viagens, eu tenho, por exemplo, saúde, e aí tudo que eu encontrar, né? Repare que e muitas vezes esses recursos que eu encontrar, né, durante a minha navegação, durante a minha pesquisa, né, ou esses conteúdos que eu me deparar durante pesquisas na internet, por exemplo, como eles não fazem parte muitas vezes de nenhum projeto, eles vão justamente para dentro dessa área, né, essa pasta área. Tá? E aí, dependendo do conteúdo, né, se for um conteúdo relacionado à saúde, você vai ter uma área lá de uma subpasta chamada saúde. Né? Se for se o conteúdo for relacionado a algum hobby que você gosta, né? Por exemplo, eu gosto de pedalar. Se eu achar algum artigo, né, que tenha esse conteúdo sobre pedal, sobre bike, etc., né, isso não é um projeto meu, mas faz parte das áreas que eu gosto. Né? Então, eu coloco dentro dessa subpasta hobbies. Tá? Então, a subpasta área, ela serve justamente para você englobar aí essas informações. E aí vem a terceira subpasta, que é a subpasta resource.
Né? As third-party resources, elas servem como recursos, né? Realmente como alguma informação que você possa usar posteriormente em algum projeto que você venha trabalhar futuramente. Tá? Então, por exemplo, estou trabalhando com desenvolvimento de jogos, né? E aí eu me deparo com um artigo lá que fala sobre criação de máquina de estados para jogos. Se eu não tiver nenhum projeto atualmente né, onde eu esteja trabalhando que tenha relacionado máquina de estados com o meu projeto, eu vou salvar isso num diretório de recursos que posteriormente, né, eu possa vir precisar, tá, futuramente para algum projeto que eu queira trabalhar. Tá? Então a parte de recursos é justamente aonde você vai colocar, né, todo o teu conteúdo que você encontrar que não faz parte nem de projeto, tá, e nem de área. Né? Então fica dentro da parte de recursos. E a última que é arquivos. O que é arquivos? Arquivos é justamente você arquivar. Né? Então, acabei de desenvolver o projeto, eu tiro ele da minha pasta de projetos e coloco coloco esse projeto que eu finalizei na minha pasta de arquivos. Tá? Então, isso é uma metodologia de organização, né, de conteúdo, uma metodologia de organização do seu segundo cérebro, tá? Que o Thiago Forte aqui ele cita. Né? Beleza. Então, a gente viu o C, né, que é de coletar, a gente viu o O, que é de organizar, e agora a gente tem a terceira etapa, que é o destilar. O destilar é a etapa que vai necessitar realmente de um esforço mais cognitivo. Né? Então, por exemplo, eu encontrei um artigo que ele fala sobre, voltando aqui, né, retomando aqui o exemplo que eu tinha dado anteriormente, que ele fala sobre ele fala sobre como criar máquina de estados para jogos. Tá? Então, eu vou começar a ler esse artigo, tá? Esse artigo ele estava em alguma pasta, né, dentro daquela organização que eu comentei anteriormente. Então eu vou ler todo aquele artigo e aí eu vou entender, né, o que aquele artigo ele traz para mim, o que ele contribui, né, que informação interessante ele traz para mim. Então é meio que realmente destilar o conteúdo daquele artigo, tá? Extrair os pontos mais importantes, né? E aí tem várias etapas, várias formas de você fazer isso, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem que eu fale um pouco mais, né, que eu aborde um pouco mais aí sobre essa etapa, tá? Vocês coloquem aqui nos comentários, que aí eu crio outro vídeo aí para poder, de repente, trazer um pouco mais de informação, né, e como isso é abordado no livro do Tiago, tá? Mas é basicamente você entender aquele conteúdo, entender aquela informação, né, e extrair vamos dizer, as principais contribuições, né? O Tiago até fala que é você extrair aquilo que mais sintoniza com você. Então, essa é a etapa de destilar, né? Que é justamente você, novamente, né? Você captar, tá, as partes mais importantes daquela leitura, daquele conteúdo que você, né, que você está lendo, que você está estudando. E a última etapa, que é a etapa de expressar. Bom, até uma coisa interessante que o Thiago fala, que o que adianta você absorver tanta informação, né, se você não usa aquela informação? Tá? Então, essa etapa de expressar é justamente você utilizar aquela informação que você absorveu, né, ou que você aprendeu, tá? Lá na etapa de destilar em alguma área da sua vida, algum projeto, né? É justamente você aplicar aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, não adianta eu ler um monte de informação sobre máquina de estado, sobre inteligência artificial, sobre criação de jogos, se eu realmente não usar aquilo para alguma coisa prática, né? E essa coisa prática, pessoal, é importante frisar isso, ela não vem somente de um produto, né?
não vem somente, por exemplo, de eu criar um jogo, de eu criar uma biblioteca de máquina de estados para jogos, não é só isso. É eu expressar aquilo, eu de repente escrever uma página no blog, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, fazer um vídeo, né? Justamente falando sobre aquilo que eu aprendi, tá? Então é você compartilhar a informação. E o compartilhamento, ele não vem só na forma de produto. Pode vir de um vídeo que você grave sobre aquilo que você aprendeu, aquela informação, né? Pode vir sobre um post que você faça, tá? Então é justamente você expressar aquela informação que você recebeu, tá? Eu acho que para esse vídeo não ficar muito longo, né? Esse é o resumo desse livro, novamente. Quem tiver interesse, tá? Eu sugiro a leitura, né? Vale muito a pena, tá? E aí, se vocês quiserem alguma outra informação, se vocês ficarem com dúvida, né, quiser que eu faça algum outro vídeo sobre alguma etapa desse processo que eu comentei, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu penso, de repente eu gravo outro vídeo trazendo mais um pouco aí desse conteúdo, tá bom? Bom, e aí se você achou esse tema interessante, né? Se você gostou das informações, peço aí que você curta o vídeo, tá? Para poder me ajudar aí na divulgação do canal. E se gostou também do conteúdo aqui, dos temas que a gente aborda, já pense em se inscrever, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.